Aqui é o Roberto. Você está estudando para a PRF, mas se sente perdido na quantidade de matérias? Não sabe como fazer para dividi-las? Não sabe como estudar? Então esse vídeo é para você. Quando eu comecei essa parada de estudar para a PRF, eu fiz o que todo mundo faz. Fui procurar o edital passado para conhecer as disciplinas. Só que quando eu vi aquela quantidade de matérias, uma pergunta ecoou na minha mente. Como eu vou estudar todas essas disciplinas? As minhas dúvidas eram muitas. Como estudar o conteúdo? Como dividir o conteúdo? Qual a atenção que eu devo dar em cada matéria? Qual a importância de cada matéria? Como eu ia particionar aquelas matérias? Como eu ia fazer as revisões daquelas matérias? Eram várias dúvidas. E a principal delas era como eu ia aprender todo aquele conteúdo sem colar as placas. E, diante de tantas questões importantes, eu ignorei todas elas e parti para a força bruta. Peguei o material, comecei a estudar feito um louco. Só que aconteceu o seguinte, logo depois de um tempo, eu percebi que eu estava muito cansado, eu estava exausto, mas o meu aprendizado era baixo, o meu desempenho era baixo. Eu havia feito muito esforço, gasto muita energia, mas com pouco resultado. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu sei que você pode estar pensando, é só eu pegar um material, escolher o meu material, vou dividir eles por páginas, por tempo que eu tenho para estudar, eu vou dividir ele por turnos de estudo, por ciclos e ir estudando. Isso não está errado, mas esse é o final do processo. Você precisa perceber que existem umas etapas anteriores para que não aconteça com você aquilo que aconteceu comigo. Para que você não gaste muita energia, muito esforço, muito tempo e tenha pouco resultado. Mas antes, eu quero que você entenda o porquê que você precisa aprender como estudar essas disciplinas. Primeiro porquê, ou a primeira razão é para aprender mais. Eu sei que a gente está numa urgência. A gente quer ficar pronto logo para brigar pela vaga. É aquela velha máxima, quem tem fome tem pressa. Eu também passei por isso. Só que sem um mínimo de aprendizado, sem um aprendizado adequado, não há aprovação. Portanto, você tem que sempre buscar formas de estudar e aprender mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para utilizar melhor o seu tempo. Se você já me acompanha, sabe que eu gosto de uma frase muito interessante que diz: tempo é a matéria-prima do estudo. O estudo ele é feito a partir do tempo. Esse é o nosso ativo mais importante durante, não só nos estudos, mas na vida. É algo que a gente não recupera. Então, se você sabe de que forma utilizar melhor o seu tempo, isso é muito importante e vai fazer toda a diferença nos seus estudos. Portanto, nosso vídeo aqui eu vou tentar te mostrar, te ensinar quais são os parâmetros que você vai poder utilizar para dividir esses assuntos, para aprender como estudar as matérias do edital da PRF. Os 3 parâmetros que a gente utiliza é importância, saber quais são as matérias mais importantes e, por consequência, por lógica, por óbvio, as matérias mais importantes eu tenho que dedicar mais tempo. Por extensão, ou seja, a extensão da matéria, se o tempo que eu vou dedicar àquela matéria, tempo é suficiente para estudar toda a disciplina, e por complexidade. O que quer dizer isso? O quanto que aquela matéria é complexa para mim. E lembra, complexidade é algo que é pessoal. Aquilo que é complexo para mim pode não ser complexo para você, mas de qualquer forma, esse é um critério que você pode utilizar. E agora, na sequência, eu vou te mostrar como fazer parte a parte desses parâmetros, como colocar eles em prática. Vamos lá? Então vamos falar do nosso primeiro parâmetro, importância. Isso é para você saber qual as matérias vão influenciar mais na sua nota. Ou seja, quais as matérias terão mais importância na composição final da sua nota. Quero só deixar um detalhe aqui. Eu vou abordar, por óbvio, a parte objetiva da prova. A discursiva, posso até posteriormente aí fazer um vídeo. É só você deixar seu comentário aqui pedindo, eu posso fazer um vídeo sim. Então, voltando aqui, nós vamos falar sobre a importância. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar
o último edital e a última prova. Ah, eu posso pegar todos os editais passados? Não. A tua referência é o último edital. Ah, eu posso incluir matérias que possam cair? Aquele papo, inglês vai vir? Não, pessoal. Vamos focar. O foco é qual é a sua referência para a próxima prova, o edital de 2018. E o que é legal? O edital de 2018 facilitou muito o nosso trabalho. Eu vou colocar aqui no flip e você vai perceber. O edital de 2018, ele dividiu a nossa prova em 3 blocos. O bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. Para além disso, ele também já determinou qual a quantidade de itens que corresponderia a cada bloco, sendo que o bloco 1 ficou com 50 itens, o bloco 2 foram 40 itens e o bloco 3, 30 itens, ok? Aqui no bloco 1, ele também disse quais as matérias seriam ou quais as matérias cada bloco traria. Então, o bloco 1 ficou com português, raciocínio lógico e matemático, informática, física, ética, geopolítica e história da PRF. O bloco 2 ficou com trânsito, certo? Isso você já sabe. E o bloco 3 com constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação penal especial e DH, direitos humanos, e cidadania. Veja, o último edital da PRF já trouxe para a gente a prova estruturada. E como que a gente vai entender quais são as matérias mais importantes? Por óbvio, pessoal, a gente já olhando para cá, a gente consegue enxergar. Mas, para você seguir um raciocínio, é interessante o seguinte. Veja, o bloco 2, eu tenho 40 itens, 30% da prova para uma matéria. Portanto, a minha matéria mais importante, ou o meu bloco mais importante, e nesse caso é um bloco com 30% da prova para uma matéria exclusiva, é trânsito. Lembrando o seguinte, eu estou partindo do pressuposto que você já tem isso aqui, ó, ou pelo menos um esboço de um planejamento, ok? Você tenha pelo menos um esboço de um planejamento, com previsão de início e de término e, muito importante, com uma previsão de quantidade de horas que esse planejamento vai consumir. Por quê? No momento em que eu sei que trânsito é a matéria mais importante, eu tenho que dedicar, é a matéria mais importante, ou seja, é a matéria que vai ter mais importância na composição final da minha nota, eu preciso dedicar boa parte, uma parte considerável daquela minha quantidade total de horas para trânsito. Então nós vamos seguir o raciocínio e olhando novamente para os blocos. Então quando você olha para o bloco 1, você percebe que o bloco 1 tem 50 itens e 7 disciplinas ao total. E o bloco 3 tem 30 itens e 6 disciplinas ao total. Logo, o que é mais importante em relação aos blocos para a nossa prova? Qual é o bloco que vai ter mais influência na composição final da sua nota? O bloco 1. Por quê? Porque tem mais disciplinas. E vou te mostrar agora o como esse bloco 1 é importante. Por isso que eu falei, a gente vai dar uma olhada na estrutura do edital, como o edital trouxe, e além disso, na prova. Vamos lá?
O bloco 1 foi composto das seguintes matérias: português, raciocínio lógico e matemático, física, informática, ética, geopolítica e história da PRF. Certo? Se você já viu, teve cuidado de dar uma olhada na prova, você vai perceber o seguinte, que a divisão de itens, desse total de itens, de 50 itens, entre essas disciplinas já obedeceu assim, ou seja, foi feito dessa forma. Português recebeu 20 itens. Se você conhece a banca CESP, sabe que isso aqui é normal, tá? Raciocínio lógico, foram 8 itens. Física, 6. Informática, 6. Ética, foram 4. Geopolítica, 4. E história da PRF, 2. Totalizando aqui 50 itens. Então você perceba o seguinte, nós estamos falando que o bloco 2 lá tinha uma matéria e 40 itens. O bloco 1 você tem 7 matérias e 50 itens. Veja bem a distribuição desses itens por matéria. E é assim que você tem que entender. Então o bloco 1, bloco 2 tem um peso muito grande, a influência é muito grande na composição final da minha nota, porque é uma quantidade de itens muito grande para uma matéria só. O bloco 3, ele também tem uma influência muito grande, porque é quase a metade da prova dividida em 7 matérias, e você perceba aqui que algumas matérias a banca elege como as principais, português, raciocínio lógico, física e informática. Então, no momento que você for construir o seu planejamento, você tem que entender isso. Parte considerável dos meus estudos tem que ser dedicada a trânsito. E em seguida, eu tenho que encaixar as matérias do bloco 1. Aí você pode me perguntar, tudo bem, e o bloco 3? O bloco 3 tem a importância dele, eu vou explicar. Mas eu quero que você enxergue isso primeiro, ok? Bem, ainda falando sobre a importância de cada bloco, de cada matéria, eu fiz aqui uma comparação. Aqui você tem as matérias do bloco 1 e aqui você tem as matérias do bloco 3. Por óbvio, o edital já disse que cada bloco desse aqui vai receber determinada quantidade de itens, né? Sendo que o bloco 1 ficou com 50 e o bloco 3 com 30. Mas percebam o seguinte, a diferença de um bloco para o outro, em relação aos itens, são 20 itens. Porém, em relação às disciplinas, são apenas uma. Aqui tem uma disciplina a mais do que tem aqui. Você pode concordar comigo ou não, mas a parte de direito é uma parte bastante extensa, a gente vai falar disso posteriormente. Tal qual aqui também é bastante extenso. Só que a gente precisa perceber no âmbito geral. Se você olhar bem, tu vai perceber que aqui você tem 6 disciplinas e disputando 30 itens, e aqui você tem 7 disciplinas disputando 50 itens. E se você fizer uma conta básica aqui, eu acredito que o total de itens aqui corresponde a português, raciocínio lógico e história da PRF. Essas 3 disciplinas correspondem ao total desses itens desse lado. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou mostrando isso? Eu estou mostrando o seguinte, quando a gente estava falando lá no outro quadro, né, sobre de olhar os blocos, as matérias e a quantidade de itens, é justamente isso. Você tem que perceber que o seu planejamento tem que estar, primeiramente, com uma parte considerável dele, aquela quantidade de horas que você já calculou, que você já fez, voltada para legislação de trânsito, com 40 itens. Em sequência, você tem o bloco 1, principalmente português, essas 4 disciplinas aqui iniciais, lógico, e
o bloco 3. Você precisa fazer esse equilíbrio, né? Encontrar esse caminho. Lógico, cada pessoa é uma pessoa e cada realidade é uma realidade. Cada pessoa lida com desafios diferentes, com questões diferentes. O que eu quero mostrar e o que eu quero não é falar para você como você tem que seguir, mas é jogar uma luz. É jogar uma luz nesse seu planejamento, para que você entenda o seguinte: como a prova é montada? Poxa, se aqui eu tenho 6 disputando 30 itens e aqui eu tenho 7 disputando 50, significa que há uma importância muito maior desse bloco do que desse. O próprio edital já disse isso. É lógico que quando você leva para as disciplinas, você pode encaixar. Você pode inclusive montar as disciplinas por ordem. Português, raciocínio lógico e matemático, constitucional, física, informática, penal. E isso tudo que eu estou fazendo aqui, pessoal, que eu estou trazendo, é justamente para jogar um pouco de luz nisso aí. Para que você tenha essa clareza da importância de você saber quais são as matérias mais importantes, conhecendo o edital e a prova. É lógico que isso aqui tem muito a ver com a banca. Esse é um outro ponto importante que você precisa ter, tá? Então, assim, o que eu quero nesse pedaço, né, mostrar para vocês é justamente isso. Eu sei que tem muita gente que é formada em Direito, que gasta um tempo muito grande estudando isso aqui, ou, não sei, tem gente que não estuda legislação de trânsito como deveria. Então, o que eu acho que vocês precisam ter claro é isso. Vocês precisam tirar suas próprias conclusões daqui. Vamos avançar? Falando agora sobre a extensão. Por que é importante você conhecer isso? Você precisa pegar o edital e enxergar aquelas matérias e entender o quanto de tempo você precisa para fechar aquela disciplina. E o que você vai ter como referência? Novamente, o edital e o material que você escolheu para seguir os seus estudos. Ok? Então, você vai pegar o seu material, vai perceber lá, se for um PDF, quantas aulas você tem para estudar, quantas páginas cada aula tem, quanto de exercício, quanto você vai precisar para fazer as revisões, mas o que é importante? Lembra que eu falei lá do planejamento? Com início, com fim, com previsão de quantidade de horas. Então, a extensão é um outro parâmetro que você utiliza para saber o seguinte: poxa, eu sei que trânsito é a matéria mais importante. Eu sei que uma parte considerável do tempo que eu tenho dedicado para estudar, desse planejamento que eu fiz, eu vou gastar para estudar trânsito. Mas será que essa quantidade de horas vai ser o suficiente para me fechar? Para me estudar todas as disciplinas? Entende? Então, a extensão tem a ver com isso. E é muito interessante você entender o seguinte: há uma tendência, né? Não posso nem dizer dessa forma, mas as matérias mais extensas, né? Elas tendem a uma tendência de ser as mais importantes. Então, você vai ver trânsito, talvez seja a matéria mais extensa do edital, se você considerar trânsito e as resoluções do CONTRAN, lógico. Talvez seja a matéria mais extensa do edital, todavia, também ela acompanha a importância. Então, há uma tendência que as matérias mais extensas sejam também as matérias mais importantes. Mas você precisa sempre avaliar caso a caso. Se você for pegar, por exemplo, geopolítica é uma matéria que eu considero extensa dentro do edital da PRF. Porém, não é uma matéria que tenha um peso, uma influência muito grande na composição da sua nota, tendo em vista que ela ficou com apenas 4 itens e deve se manter isso. É muito improvável que geopolítica atinja uma importância, por exemplo, de português. Improvável demais, na verdade, né? Impossível. Mas é uma matéria que é extensa, mas não tem tanta importância. Então é importante você sempre ter essa noção que as matérias mais extensas são, em tendência, as mais importantes também. Português é uma matéria muito extensa e tem um peso gigantesco na nossa prova.
Trânsito é uma matéria muito extensa e tem uma importância muito grande na nossa prova, é a matéria mais importante, mas geopolítica, por exemplo, já é uma matéria que não é muito extensa, eu considero bem extensa, mas não tem uma importância tão grande assim, ok? Então, o que eu quero deixar bem claro nesse ponto da extensão é o seguinte, para que saber se o tempo, as horas que eu tenho, que eu dediquei no meu planejamento, serão suficientes para chegar ao final, aqui ao ponto B, ao final daquele conteúdo, daquele material que eu escolhi. Lembrando sempre o seguinte, o que você vai fazer? Utilizar como referência para entender a extensão, o material que você selecionou, que você elegeu como seu material de estudos. Então, eu espero que você entenda a importância. Nós já fizemos isso, mostramos, acho que essa é a parte principal, mas você precisa ter no seu planejamento uma ideia de que você vai precisar de uma certa quantidade de horas para atender a quantidade de assuntos, a extensão daquela matéria do conteúdo programático do nosso concurso. Agora, avançando, nós vamos falar de complexidade. Avançando, vamos falar de complexidade. Nós apontamos os dois primeiros parâmetros, que é importância e extensão do conteúdo, e agora vamos falar de complexidade. Eu falei que, lá no início do vídeo, que aquilo que é complexo para mim não necessariamente é complexo para você. Então, dirigir pode ser complexo para um monte de gente, mas para outras pessoas não. Então, informática pode ser uma matéria muito complexa para mim, mas para uma outra pessoa, não. Então, o que é interessante? É você aliar a importância da matéria, a extensão da matéria, à dificuldade que você tem com aquela matéria. Eu sei que algumas matérias, de certa forma, ela cai na regra geral, de ser matérias complexas para todo mundo. Eu considero trânsito uma matéria bem complexa. Por quê? É uma matéria que envolve direito, as leis, os princípios. É uma matéria técnica que envolve uma série de questões de engenharia de tráfego, de engenharia de automóveis. As resoluções do CONTRAN são muito técnicas, algumas são técnicas demais, que nem deveriam ser cobradas, mas são. Então, o que é interessante? É você enxergar qual as matérias são mais complexas para você. Quais matérias você teria mais dificuldades para aprender? Porque, lógico, você precisa jogar ou encaixar essas matérias com pouco mais de tempo para você, porque o seu aprendizado vai ser um tanto quanto mais difícil para essas matérias. Todavia, isso não é algo fora. Eu sei que tem, e eu gosto de falar isso porque tem muita gente que se perde estudando as matérias que têm dificuldade. Tem muita gente que gasta muito tempo porque tem muita dificuldade em determinada disciplina. Só que você tem que enxergar o seguinte, qual é a influência dessa disciplina na composição final da minha nota? Pô, é trânsito. Não, trânsito está fora, é carta fora do baralho. Ela é difícil para todo mundo e é importante para todo mundo. Então você precisa enxergar isso. Qual é a influência dessa matéria que é complexa para mim, que é difícil de eu aprender, que é difícil de eu entender, mas qual é a influência dela na composição final da minha nota? E é aquilo que eu falei, aquilo que é complexo para mim, não necessariamente é complexo para você. Então, é fundamental que você, ao longo dos seus estudos, você estabeleça e obedeça esses 3 parâmetros. Isso vai fazer que você aprenda mais, conforme eu falei, você aprenda mais, que você dedique mais tempo para aquilo que é mais importante e aquilo que traz mais resultado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço que você assine nosso canal, marque aí o sininho para tu receber as nossas notificações e deixe seus comentários aqui, tá? Um abraço e até a aprovação.